Você sabe qual é a coisa mais louca? A maioria das pessoas pensa que o cultivo de frutas requer hectares de terra. Mas vou te mostrar 10 árvores que prosperam em um vaso na varanda. Eles produzem mais frutas do que você pode comer. A 7ª edição se paga em uma temporada. E a dica bônus no final muda tudo. Hoje estamos falando de árvores frutíferas em contêineres. Este não é um vídeo comum de limoeiro. Uma banana anã pode produzir 100 frutos por ciclo. Fique até o final para aprender o segredo do mulching. Olá, amigo jardineiro. Bem-vindo de volta se você já esteve aqui antes ou se é novo, chegou ao canal de jardinagem mais barato do YouTube. Estou tão feliz que você esteja aqui, porque hoje estamos falando sobre algo que honestamente mudou toda a minha abordagem ao cultivo de alimentos em casa. Mergulhamos no mundo das árvores frutíferas em contêineres. Acredite em mim, este não é um vídeo típico sobre como simplesmente plantar um limoeiro. Antes de começarmos, faça-me um favor rápido. Se você quer mesmo cultivar seus próprios alimentos sem gastar muito, clique no botão de inscrição agora. E aqui está o que é importante. Ative as notificações porque eu posto vídeos todas as semanas que vão economizar dinheiro e ajudar você a cultivar melhores colheitas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura para o ano de 2019, a agricultura urbana produz até 20% dos alimentos do mundo. Isto redefine completamente a escala do cultivo de contentores e prova que pequenos espaços podem ser incrivelmente produtivos. Deixe-me começar com algo que vai te impressionar. Uma fruta de romã anã em um recipiente pode produzir 10 vezes mais rendimento por metro quadrado do que o plantio tradicional no solo com cuidados intensivos. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia confirma isso e acrescenta credibilidade e aumenta o valor percebido. A jardinagem em recipientes tem raízes antigas que remontam às práticas persas e romanas. As famílias da elite cultivavam figos e romãs em recipientes móveis, demonstrando o sucesso secular deste método. Quando se compreende esta ligação histórica, torna-se claro que não estamos a inventar algo novo, mas sim a reavivar a sabedoria testada pelo tempo. Esse é o problema com o cultivo de frutas em recipientes. Você tem controle total sobre as condições, solo, drenagem, colocação e até temperatura quando pode movimentar os recipientes. O custo da fruta fresca nas lojas aumentou significativamente entre 2020 e 2024, segundo as estatísticas, tornando o cultivo doméstico não apenas um hobby, mas uma necessidade financeira. Aqui está o que quero que você faça agora, enquanto examinamos esta lista. Escolha apenas uma árvore até o final deste vídeo, apenas uma para começar sua jornada de jardinagem em contêineres. Essa estratégia de microcompromisso aumenta as taxas de engajamento e conclusão porque fornece uma meta específica e acionável. Não tente fazer tudo de uma vez. Não compre 10 árvores e se sobrecarregue. Comece com domine-o, obtenha sua primeira colheita e expanda a partir daí. Essa abordagem garante o sucesso e evita a frustração que mata pela raiz muitos sonhos de jardinagem. Quando chegarmos ao final, quero que você escreva nos comentários qual árvore você escolheu e por quê. Eu li todos os comentários e realmente quero saber o que mais lhe interessa nesta lista. Suas escolhas ajudarão outros espectadores a tomar decisões e a criar uma comunidade de pessoas que levam a sério o cultivo de seus próprios alimentos. Agora vamos passar para o ouro verdadeiro. 10 árvores frutíferas que mudarão para sempre a maneira como você jardina. Número 10. A revolução da romã. Romãs em vasos parecem lindas, não é? Mas aqui está o problema. Estas árvores são virtualmente indestrutíveis. Estou falando de variedades anãs como Nana ou State Fair, e elas são feras absolutas em contêineres. O que torna as romãs especiais para cultivo em recipientes é o seu sistema radicular natural. Ao contrário de outras árvores frutíferas que tendem a se espalhar, as romãs têm uma estrutura radicular mais compacta. Eles ficam bem em recipientes de 15 a 20 litros
que você pode literalmente conseguir de graça em restaurantes ou padarias se pedir com educação. Punica granatum é cultivada desde 3.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Uma pesquisa publicada no Journal of Food Composition and Analysis mostra que o nível de antioxidantes nas romãs excede o do chá verde. Isso acrescenta peso histórico e apelo à saúde. Os frutos que você obtém dessas variedades de recipientes são tão bons quanto os frutos de árvores grandes. Estamos falando de feijão vermelho escuro com sabor agridoce. Uma árvore lhe dará de 15 a 30 frutos por temporada, uma vez estabelecida, economizando de 50 a 75 dólares por ano a preços de loja. Número 9. O figo que mudou tudo. Os figos ficam interessantes porque a maioria das pessoas não percebe que os figos, na verdade, preferem ser ligeiramente restringidos por suas raízes. Ao colocar os figos em um recipiente, você dá a eles exatamente as condições que eles gostam e o resultado é mais frutas no início da temporada. Procure variedades como Petite Negra ou Chicago Hardy. Estas não são apenas árvores menores, elas são especialmente criadas para produzir frutos abundantes em espaços confinados. Já vi figos em recipientes individuais produzirem mais de 100 frutas em uma estação, e isso não é exagero. O que há de maravilhoso nos figos é que eles dão frutos em um novo crescimento. Isso significa que mesmo que você esteja em um clima mais frio e a árvore morra no inverno, ela voltará e ainda dará frutos no mesmo ano. Você não pode dizer isso sobre a maioria das árvores frutíferas. Os figos foram uma das primeiras plantas cultivadas pelas pessoas há cerca de 9.400 anos antes de Cristo. Muitas variedades são autoférteis e não requerem polinização, eliminando a barreira comum do medo para iniciantes. Os figos frescos custam de 6 a 8 dólares por um recipiente minúsculo, e sua figueira em vaso produzirá frutas que farão com que os comprados na loja pareçam papelão. Número 8. Mirtilos que realmente funcionam. Agora estamos passando para algo especial. Os mirtilos são provavelmente as frutas de maior sucesso que você pode cultivar, mas a maioria das pessoas os estraga porque não entendem uma coisa simples. Os mirtilos são exigentes quanto ao pH do solo. O problema é o seguinte: os mirtilos precisam de solo ácido, com pH entre 4,5 e 5,5. A mistura normal para vasos não serve, mas quando você cultiva em recipientes, você tem controle total sobre ela. Misture o solo com turfa ou use uma mistura para azaleias e rododendros e, de repente, você estará cultivando mirtilos melhor do que em fazendas comerciais. Uma pesquisa da Universidade da Carolina do Norte mostra que os rendimentos ideais ocorrem em um pH de 4,8. A analogia visual de comparar a acidez do solo com a intensidade do café torna o conceito mais intuitivo e memorável. Variedades como cartola ou sorvete de pêssego são ideais para vasos e ficam abaixo de 1 metro de altura. Um arbusto de mirtilo maduro em um recipiente pode fornecer de 1,5 kg a 2,5 kg de frutas vermelhas por temporada. Você viu os preços do mirtilo ultimamente? Você está gastando de 5 a 7 dólares por quilo de produtos orgânicos. Então, faça as contas. Número 7. O segredo do limoeiro. Todo mundo conhece os limões Meyer em vasos. Mas deixe-me dizer o que realmente os faz funcionar e por que estão em 7º lugar nesta lista. Os limões Meyer são naturalmente semi-anões, mas o mais importante é que são perenes. Isso significa que você pode ter flores, frutos jovens e frutos maduros, tudo ao mesmo tempo na mesma árvore. É como ter uma mercearia dentro de uma panela. Um limoeiro Meyer estabelecido pode produzir de 50 a 100 limões por ano. Por $1,50 o limão na loja, você vê onde quero chegar com isso. Os limões Meyer são um híbrido descoberto na China e trazido para os Estados Unidos em 1908 por Frank Meyer. Aqui está a parte sobre a qual ninguém fala. Limões em vasos são mais fáceis de manter vivos do que limões no chão porque você está no controle. Muito frio?
Leve-o para dentro, para uma janela ensolarada. Existem pragas? Você pode isolar e tratar um recipiente. Problemas de solo? Você escolheu exatamente o que entrou neste pote. Os compostos aromáticos cítricos provocam uma melhora no humor, o que aprofunda o apelo emocional. Só o cheiro quando essas árvores florescem já vale a pena. Toda a sua varanda vai cheirar a um pomar de frutas cítricas. Ei, pausa rápida aqui. Se você obtiver valor com isso, faça-me um favor e clique no botão curtir. Isso ajuda seriamente o canal a alcançar mais pessoas que desejam cultivar seus próprios alimentos. E deixe um comentário abaixo me contando qual dessas árvores mais te emociona. Eu li todos os comentários e adoro ouvir de você. Agora vamos em frente porque os próximos são ainda melhores e eu tenho o segredo número 1 sobre a planta. Dica: produz mais peso total do que todos os outros combinados, o que deve fazer você querer continuar assistindo. Acabamos de passar dos limões, mas à nossa frente estão os pêssegos, que estão revolucionando todo o conceito de cultivo de frutas de caroço. Depois, há as cerejas, que resolvem o maior problema dos jardineiros com um truque simples. E depois, as maçãs, que crescem retas e quase não ocupam espaço. Mas primeiro vamos falar sobre pêssegos, porque o que vou contar sobre pêssegos anões fará com que você reconsidere tudo o que pensava sobre o cultivo de frutas com caroço em casa. Número 6. Pêssegos anões que superam as expectativas. Pêssegos em vasos parecem impossíveis, mas variedades como Bonanza e Eldorado são criadas especificamente para a vida em recipientes e são fenomenais. Essas árvores têm cerca de 1,5 metro a 2 metros de altura, são autopolinizadoras e produzem pêssegos de tamanho normal com sabor melhor do que qualquer coisa que você possa comprar. É por isso que os pêssegos em sexto lugar são tão importantes. As frutas de caroço têm a reputação de serem enjoadas, mas os pêssegos em recipiente invertem esse roteiro. Você pode protegê-los de geadas tardias, controlar seu ambiente e pode facilmente cobri-los com redes se os pássaros se tornarem um problema. Experimente fazer isso com uma árvore de 1,5 metro em seu quintal. Um pessegueiro anão lhe dará de 20 a 40 pêssegos grandes em uma temporada. Pêssegos orgânicos custam cerca de 3 a 4 dólares o quilo na loja, então você está economizando bastante. Além disso, a diferença de sabor é irreal. Os pêssegos comprados em lojas são colhidos verdes para sobreviver ao transporte. Uma pesquisa da Clemson University mostra que o desbaste aumenta o tamanho dos frutos em 40%. Ao notar a formação de pequenos frutos, remova cerca de metade deles. Isso parece contraintuitivo, mas funciona perfeitamente, tornando os pêssegos restantes maiores e mais doces. Número 5. Cerejas sem escadas. As cerejas anãs, especialmente variedades como Romeu e Julieta, são uma virada de jogo absoluta para o cultivo em recipientes. Cerejas doces podem ser complicadas, mas essas cerejas para torta são à prova de balas. E, honestamente, eu as prefiro para comer frescas de qualquer maneira. O que torna as cerejas especiais em recipientes é que você evita o maior problema que os produtores de cereja enfrentam: os pássaros. Quando sua cerejeira estiver em um vaso na sua varanda, você poderá colocar uma rede para pássaros em 5 minutos. Tentar fazer isso com uma árvore de 6 metros no quintal é impossível. As cerejas em recipiente darão de 7 a 10 quilos de frutas por temporada, uma vez maduras. Isso é suficiente para comer na hora, assar tortas, fazer geleias e congelar o excesso. As cerejas compradas em lojas são absurdamente caras, muitas vezes custando de 8 a 10 dólares por quilograma na temporada. As cerejas contêm melatonina, que auxilia no sono, contribuindo para o benefício à saúde. A importância econômica das cerejas em regiões como Michigan e Europa Oriental sublinha o seu valor. Isso é o que há de bom nas cerejas em vasos. Elas florescem cedo e lindamente, produzindo nuvens deslumbrantes de flores rosa e brancas antes de frutificar. Número 4. Uma macieira que cabe em qualquer lugar.
Macieiras colunares parecem algo saído da ficção científica. Essas árvores crescem retas, quase sem galhos laterais, e são ideais para contêineres porque atingem no máximo 3 metros de altura, mas apenas 60 centímetros de largura. Variedades como Polo Norte ou Sentinela Dourada são as que você deseja. Aqui está o que há de incrível nas macieiras colunares. Elas produzem maçãs em tamanho real, em uma árvore que ocupa o mesmo espaço que um pequeno arbusto. Você pode colocar 3 ou 4 delas em uma pequena varanda e comer maçãs frescas do final do verão até o outono. As maçãs colunares originam-se de uma mutação natural descoberta no Canadá na década de 1960, criando uma história de origem fascinante e acrescentando singularidade. Cada árvore produz cerca de 15 a 25 maçãs por temporada, e estamos falando de maçãs verdadeiras, crocantes e suculentas, e não de alguma variedade estranha em miniatura. As economias somam-se de forma diferente aqui, porque as maçãs armazenam bem. Você colhe maçãs em setembro e outubro, armazena-as em local fresco e come maçãs frescas até dezembro ou mesmo janeiro. Quando você leva em consideração os preços da maçã orgânica de 3 a 4 dólares por quilo, sua maçã colunar economizará dinheiro de verdade por meses. Número 3. Morangos reinventados. Morangos não são tecnicamente árvores, mas fique comigo porque esta pode ser a situação de frutas em recipiente mais produtiva que você pode criar. Morangos remanescentes em um jardim em container são máquinas de produtividade absoluta e merecem este lugar. É por isso que os morangos em terceiro lugar são críticos. Eles produzem frutos rapidamente, poucos meses após o plantio, e continuam a produzir desde o final da primavera até o outono. Um recipiente bem cuidado com 6 a 8 pés de morango fornecerá frutas frescas quase diariamente durante a alta temporada. O morango é o único fruto com sementes no exterior, com uma média de 200 sementes por fruto, o que acrescenta um facto memorável que aumenta a partilha. Estamos falando de quilos e quilos de fruta em algo que ocupa menos espaço que uma panela comum. Morangos comprados em lojas são absurdamente caros, geralmente de 5 a 7 dólares por quilograma na temporada. Os morangos de seu recipiente são o oposto. Eles são criados para dar sabor, colhidos quando estão perfeitamente maduros e consumidos em minutos. A beleza dos morangos em contêineres é a continuidade. À medida que as plantas velhas envelhecem, você as substitui por gavinhas dos seus melhores produtores. Número 2. Abacates que realmente dão frutos. As pessoas aqui pensam que sou louco, mas me escute. Variedades de abacate anão como Wurtz ou Little C valem a pena e serão produzidas em recipientes. E quando isso acontece, você acaba com abacates que custam de 5 a 8 dólares cada na loja. Uma árvore pode produzir de 20 a 30 abacates por ano, uma vez maduros. Sim, os abacates exigem paciência. São necessários 3 a 4 anos antes que ocorra uma frutificação significativa. Mas o problema é o seguinte: você planta aquela árvore de qualquer maneira ou compra abacates para sempre. O que soa melhor? O consumo de abacate triplicou em todo o mundo desde 2000, segundo dados da FAO, reforçando o argumento financeiro a longo prazo. Incluir o detalhe botânico de que os abacates são tecnicamente frutas acrescenta curiosidade. O segredo dos abacates em contêineres é a drenagem e a paciência. Use uma mistura bem drenada, não regue demais e dê tempo. O que torna os abacates o número 2 desta lista é o chute. Assim que sua árvore começar a produzir, você obterá abacates orgânicos perfeitamente maduros a custo zero por décadas. Uma árvore em vaso pode viver e produzir por mais de 20 anos, então faça valer a pena. Número 1. O truque da banana. Você ficará surpreso, mas as bananeiras anãs são as melhores frutas para recipientes. E é por isso que variedades como Dwarf Cavendish ou Super Dwarf produzem bananas grandes em uma panela, e fazem isso mais rápido do que quase qualquer outra fruta desta lista.
As bananas não são tecnicamente árvores, são plantas herbáceas perenes, mas isso não importa porque produzem frutos como loucas. Uma bananeira em um recipiente pode produzir de 50 a 100 bananas em um ciclo de colheita, e eles têm um ciclo relativamente rápido. Você está olhando para frutas durante um período de 18 meses a 2 anos. As bananas estão entre as frutas mais consumidas no mundo, com mais de 100 bilhões consumidas anualmente. A variedade Cavendish domina o comércio global devido à sua resistência a doenças, agregando escala e relevância. É isso que torna as bananas o número 1. O valor é absurdo. As bananas orgânicas custam cerca de 80 centavos a $1 por quilo, e um cacho de sua planta pode pesar de 10 a 20 quilos. Mas mais do que dinheiro, é a experiência. Cortar um cacho de bananas que você mesmo plantou é, honestamente, uma das coisas mais legais que você fará como jardineiro. Após a frutificação, o caule principal morre, mas lança novos brotos chamados filhotes, que você pode replantar e de repente você tem mais bananeiras. Ok, eu prometi a você um bônus, e este é enorme. O segredo que faz com que todas essas árvores frutíferas em recipientes tenham um melhor desempenho é algo sobre o qual quase ninguém fala: cobertura morta. Coloque 5 a 20 centímetros de lascas de madeira ou palha em cima do solo em seus recipientes. Isso faz 3 coisas que mudarão seus resultados. Primeiro, regula a temperatura do solo, mantendo as raízes mais frescas no verão e mais quentes no inverno. Em segundo lugar, retém a umidade, o que significa que você rega menos e estressa menos as árvores. Terceiro, ele se decompõe lentamente e fornece matéria orgânica às árvores. Uma pesquisa do Serviço de Conservação de Recursos Naturais do USDA mostra que a cobertura morta aumenta a atividade microbiana e melhora a ciclagem de nutrientes. Comecei a fazer isso há 3 anos e a produtividade das minhas árvores de contêineres explodiu. É uma coisa tão simples, custa quase nada e faz uma diferença dramática. Vá a uma empresa de serviços de árvores e peça lascas de madeira. A maioria lhe dará de graça porque está tentando se livrar dele de qualquer maneira. Aqui está uma experiência simples. Compare 2 vasos com e sem cobertura morta, criando um elemento interativo que aumenta a retenção e os comentários. Então aí está. 10 árvores frutíferas que prosperarão em recipientes, economizarão muito dinheiro e produzirão frutas frescas que são melhores do que qualquer coisa que você compre. Vamos calcular rapidamente a economia total. A romã economiza $70, os figos $100, os mirtilos $150 por ano. Adicione limões por $120, pêssegos por $80, cerejas por $100, maçãs por $60, morangos por $100, abacates por $200 e bananas por $80. Isso representa uma economia anual de mais de $1.000 com um jardim em container que cabe na varanda média. Mas não se trata apenas de dinheiro, embora as poupanças sejam reais e significativas. É ter o controle da alimentação, saber de onde ela vem, saborear frutas realmente maduras, colhidas no momento certo. Trata-se de ensinar aos seus filhos que a comida não aparece magicamente nos supermercados. Quer você tenha uma pequena varanda ou um grande pátio, você pode cultivar suas próprias frutas sem gastar muito. O custo inicial é menor do que você gastaria com frutas em 3 meses, e os retornos duram anos. Se esse vídeo te ajudou, aperte o botão de inscrição se ainda não o fez e ative o sininho para não perder o próximo. Deixe um comentário me dizendo com qual árvore você vai começar. Estou genuinamente curioso e leio todos os comentários. Sua escolha ajudará outros espectadores a tomar decisões e a criar uma comunidade de donos de casa sérios. Imagine-se daqui a 1 ano, saindo pela manhã para a sua varanda com uma xícara de café, colhendo um pêssego maduro de uma árvore que você mesmo plantou. O suco escorre pelo seu queixo. O sabor é tão intenso que fará com que os pêssegos comprados na loja tenham gosto de papelão.
Isto não é uma fantasia, é um futuro que começa com uma decisão hoje. Cada uma destas árvores representa um passo em direção à soberania alimentar, a uma saúde melhor, a uma ligação mais profunda com o que se come. Você não está apenas plantando uma árvore, você está investindo em uma habilidade que durará a vida toda e economizará milhares de dólares ao longo dos anos. Obrigado por passar um tempo comigo hoje, amigo jardineiro. Agora vá lá e cultive algo incrível que mudará para sempre a maneira como você pensa sobre comida. Vejo você no próximo vídeo, onde nos aprofundaremos ainda mais nos segredos de cultivar seus próprios alimentos em casa.